Seja bem-vindo! No vídeo de hoje, vamos explorar o Salmo 18, um cântico poderoso de proteção e louvor ao Senhor. Este salmo nos mostra como Deus age como nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa defesa em tempos de necessidade. Se você busca segurança e força espiritual, prepare-se para descobrir as promessas de proteção que Deus oferece a todos que nele confiam. Fortaleza e refúgio. Deus é um lugar seguro onde encontramos proteção. Escudo, um símbolo de defesa, onde Deus protege o salmista de ataques. Salvador e libertador, ele liberta o salmista das situações de perigo. Auxílio na angústia, Deus responde aos clamores e traz consolo. Força e adestramento para a batalha, ele capacita o salmista a vencer seus inimigos. Vitória sobre os inimigos, Deus concede vitória e justiça aos fiéis. Vamos agora meditar nesse maravilhoso Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cercaram-me as ondas da morte, e as torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, e laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou perante ele, aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Também os fundamentos dos montes se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O véu que o encobria era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, a sua voz trovejou, e pedras de saraiva e brasas de fogo saíram dele. O Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz, com pedras de saraiva e brasas de fogo. Disparou as suas flechas e os seus relâmpagos, e desbaratou-os. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas. Enviou desde o alto, e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos retribuiu-me. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Pois todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo passarei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltarei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de modo que nunca mais se levantaram. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que se levantaram contra mim. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram,
mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos desfalecerão, e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. Ele engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Vamos analisar cada versículo do Salmo 18 para entendermos melhor a profundidade de cada mensagem. Esse salmo é dividido em várias seções que mostram o clamor do salmista, a resposta de Deus e a confiança em sua proteção. Vamos detalhar versículo por versículo. Versículo 1. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Aqui, o salmista declara seu amor e gratidão a Deus, reconhecendo-o como sua fortaleza. Isso mostra a confiança que ele tem em Deus como fonte de força e proteção. Versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O salmista usa várias metáforas para descrever Deus: rochedo, fortaleza, libertador, escudo. Cada uma dessas imagens representa segurança, proteção e constância. Ele vê Deus como uma presença segura em sua vida. Versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Esse versículo expressa a confiança do salmista de que, ao invocar a Deus, ele será salvo de seus inimigos. Ele reconhece o poder do louvor e da confiança em Deus como forma de proteção. Versículo 4-5. Cercaram-me as ondas da morte, e as torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, e laços de morte me surpreenderam. O salmista descreve aqui uma situação de grande angústia e perigo, como se estivesse cercado por ameaças de morte e forças malignas. Ele expressa a intensidade do medo e da pressão que enfrenta. Versículo 6. Na angústia invoquei o Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou perante ele, aos seus ouvidos. Em sua aflição, o salmista clama a Deus e encontra consolo ao saber que Deus ouviu sua oração. Esse versículo nos lembra da importância de buscar a Deus nos momentos de desespero. Versículos 7 e 9. Então a terra se abalou e tremeu. Também os fundamentos dos montes se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Esses versículos descrevem a resposta poderosa de Deus. O salmista usa a linguagem figurada para mostrar a magnitude de Deus, que age em defesa do seu povo, demonstrando sua força e soberania sobre a criação. Versículos 10, 11. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O véu que o encobria era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Aqui, o salmista descreve a presença majestosa e misteriosa de Deus, simbolizando a sua grandeza e o seu poder invisível. Ele expressa o fato de que Deus é incompreensível e ainda assim, próximo de seus filhos. Versículo 12 e 13. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, a sua voz trovejou, e pedras de saraiva e brasas de fogo saíram dele. A presença de Deus é descrita como tão poderosa que as nuvens se dissipam e sua voz troveja. Esse é um símbolo de como Deus traz ordem ao caos e como sua justiça se manifesta poderosamente. Versículo 14 e 15. Disparou as suas flechas e os seus relâmpagos, e desbaratou-os. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas. A justiça de Deus é comparada a flechas e relâmpagos, mostrando que ele dispersa os inimigos e revela o que está oculto.
Ele age com precisão e força para proteger seu povo. Versículos 16 e 19. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Esses versículos falam do livramento pessoal de Deus, que resgata o salmista de situações que ele mesmo não poderia superar. Deus intervém, mostrando compaixão e providenciando uma libertação completa. Versículos 20 e 24. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos retribuiu-me. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Pois todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. O salmista reflete sobre a importância de viver em justiça e obediência. Ele vê o livramento de Deus como uma resposta à sua fidelidade e integridade, nos mostrando que há recompensa para aqueles que seguem os caminhos de Deus. Versículo 25 e 27. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Aqui, vemos que Deus responde ao coração das pessoas. Ele é misericordioso com os humildes e aflitos, mas se opõe àqueles que são arrogantes e perversos. Isso revela o caráter justo de Deus. Versículo 28. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Esse versículo fala da iluminação e da direção de Deus. Ele é como uma lâmpada que ilumina o caminho, mostrando ao salmista a direção correta e afastando a escuridão. Versículo 29 e 30. Porque contigo passarei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltarei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Com Deus ao seu lado, o salmista pode enfrentar qualquer desafio, pois sabe que a palavra de Deus é fiel e oferece proteção aos que nele confiam. Versículo 31 e 36. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. O salmista descreve como Deus o fortalece e o capacita para superar obstáculos e desafios, usando imagens de batalha para simbolizar a força e a habilidade que Deus concede. Versículos 37 e 42. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de modo que nunca mais se levantaram, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que se levantaram contra mim. Esses versículos continuam a descrever a vitória que Deus concede ao salmista, mostrando que ele não apenas protege, mas também garante a vitória sobre os inimigos. Versículo 46 e 50. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. O salmista finaliza exaltando o Senhor e celebrando sua fidelidade. Deus é digno de louvor, pois é Ele quem garante a vitória e a proteção para sempre. Que esse salmo possa ser um lembrete constante de que Deus é nosso rochedo e fortaleza. Se você foi tocado por esta mensagem, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa de uma palavra de conforto e proteção. Que a paz do Senhor esteja com você.